nosso Mano a Mano de hoje, eu já abro dizendo que a gente vai tomar porrada. Mas tá tudo certo, afinal de contas, o Mano a Mano, várias vezes, ele tem a ideia de vocês debaterem muito mesmo e trazerem aqui a opinião de vocês. Hoje com o Jorge Igor, porque Vitor Sérgio Rodrigues tá o quê? No chinelinho, descansando. Então o Jorge vai estar junto com a gente, o Formiga aqui como sempre. E a gente vai brincar do seguinte... Seleção da Premier League, que já confirmou o Manchester City, mais uma vez com título, mais uma vez com uma bela campanha sob comando de Guardiola. A seleção da Premier contra uma seleção do resto do mundo, tá? Então vocês vão ir descobrindo aqui, quando a gente vai fazendo mano a mano, qual é a seleção da Premier e qual é a seleção do resto do mundo. E aí vamos ver quem vai vencer essa, lembrando que a final da Liga dos Campeões é de 2 clubes ingleses, mais uma vez, né? Coisa que aconteceu 2 temporadas atrás. Foi lá naquele momento Liverpool e Tottenham. Agora, 2 temporadas depois, se repete uma final inglesa entre Manchester City e Chelsea. Aliás, dia 29, para quem tá perdido nos dias aí. Jorge, vou começar com você. E aí vamos de goleiro. Nós vamos com o Mendy, do Chelsea, ou nós vamos com o Neuer, do Bayern de Munique? Premier League ou o resto do mundo, Jorge? Vamos lá, Tainá. O Neuer conseguiu agora, em abril, pela primeira vez, 4 clean sheets seguidos na temporada, somando clube e seleção. Ainda são números excelentes, ainda são números que vão dar o meu voto ao Neuer. Mas já teve até números melhores em anos anteriores. Aqui a gente tem um Mendy em ascensão. Chegou e resolveu, estancou uma sangria que o Chelsea tinha, que era na camisa 1, que era a questão do Kepa e tudo mais. O Mendy chega no meio de uma fogueira, dá resposta muito rápido e o desempenho como um todo melhora do sistema defensivo com a chegada do Tuchel. Mas ainda é Neuer. Ainda é Neuer também para você, ô Formiga? Tem briga? Ah, cara, assim, eu acho que teve briga para saber se era o Mendy mesmo, né? Em tudo normal, se tivessem todos os goleiros ingleses jogado o que a gente sabe que eles podem, eu acho que o Mendy não estaria nem aqui. Todos os goleiros ingleses que eu digo da Premier League, eu acho que o Alisson é mais goleiro que ele, acho que tem briga com o Ederson, mas eu entendo que o sarrafo do Chelsea era baixo e tenso, e aí ele foi lá e resolveu. Mas para mim não tem condições de disputar com o Neuer aí, enfim, que é disparado dos melhores goleiros da sua geração e acho que briga para ser um dos melhores de todos os tempos e voltou a atuar num nível muito alto. Bom, então começamos com o goleiro do resto do mundo, lembrando que aqui é temporada, né? O que aconteceu nessa temporada, tanto de um lado quanto do outro pra gente votar. Vamos na lateral direita, o Formiga, Alexander-Arnold, que é uma temporada de altos e baixos, mas ainda assim uma temporada com números interessantes, num Liverpool perdido, né, da temporada. Ou o Trippier, que tá no Atlético de Madrid, brigando pelo título aí de La Liga do Campeonato Espanhol. A gente teve muita dificuldade em encontrar o Trippier, né? Nem foi consenso aqui, nem sei se poderia surgir uma outra figura, assim, se bobear podia ser o Daniel Alves, o cara do resto do mundo, mas brincadeiras à parte, assim, nesse caso é o seguinte, o Arnold, falando de bastidores, ele nem tava aqui inicialmente, né? A gente podia ser o Walker, era o Cancelo originalmente, e a gente tinha visto o Luke Shaw no lado esquerdo. Só que eu acho que o melhor Cancelo foi pela esquerda, acho que é justo que ele tome esse lugar. E aí abriu essa questão do lado direito. Como aqui a gente precisa também de gerar, e sabe o potencial do Arnold, apesar da temporada não ser brilhante, tem uma coisa latente ali, pulsante, que eu acho que vale o voto. Vale ele estar aqui. E o Trippier teve momentos, acho que ele viveu altos e baixos, levou muita porrada na Espanha em algum momento. A temporada dele é boa, não é brilhante. Aqui eu vou por quem é mais jogador, eu vou votar no Arnold, porque, enfim, acho que são jogadores de níveis muito diferentes. A temporada deles, ela é parelha, o Jorge, eu tenho aqui um que se sobressai assim, você vai mais pela temporada, não tanto pelo jogador, que foi o que sobressaiu no voto do Formiga. Não, ela é parelha e infelizmente ela é nivelada um pouquinho mais abaixo do que os dois podem oferecer. O Trippier, ele começa bem a temporada pelo Atlético de Madrid, muito bem ofensivamente, defensivamente, no trabalho de recomposição, e aí quando ele retorna do período de suspensão, ele volta mal, ele volta muito mais parecido com o Trippier da última temporada do Tottenham. Talvez a do Arnold ela tenha sido de menos altos e baixos, tenha sido mais linear, mas também num nível aquém do que os dois podem fazer, do que ele, Arnold, pode fazer. Então nessa aí,
o critério de desempate vai ser quem tem mais bola, porque eles jogaram pouca bola na temporada. No todo, o Arnold tem mais que o Trippier. Meu voto é nele. Boa, eu iria de Arnold também aqui, porque eu acho o Arnold muito diferente, assim. Mas eu gostei da lembrança que o Formiga fez aqui de Daniel Alves, tá? Inclusive, se ele assistir este programa, certamente vai se incomodar, porque ele diz que ele é o melhor lateral direito que existe no mundo até agora. E eu tava justamente pensando nisso, porque agora tá nessa fase aí de fim de temporada, e a gente fica fazendo seleção pra cá, seleção pra lá, e houve uma época, anos atrás, que era Daniel Alves na direita, Marcelo na esquerda, e não tem papo, né? Por muitas temporadas foi assim. Agora tem que dar uma pensada, assim, pra pensar nos melhores do mundo. Jorge, Rubem Dias ou Marquinhos? Caraca, o Rubem Dias, ele sem dúvida foi o cara que mais gerou impacto defensivo na temporada em algum clube de ponta do melhor futebol do mundo. O encaixe com os Stones, transformando essa defesa do City na menos vazada da Premier League. Não é um campeonato qualquer. Conseguiu os números defensivos que o City conseguiu. Disputando o que ele disputa, dá uma ideia do que fez o Rubem Dias. E o Marquinhos, assim, a temporada é monstruosa. O Marquinhos, o tempo vai passando e o Marquinhos parece estar cada vez mais pronto. O Marquinhos, quando você acha que talvez tenha chegado no teto de evolução, ele evolui ainda mais. É num nível muito alto aqui esse duelo. Mas eu vou ter que ir de Rubem Dias. Foi mais cirúrgica a entrada do Rubem Dias no time. Gerou um impacto ainda mais impressionante no Manchester City. Rubem Dias é meu voto. dói o coração, mas eu concordo com o Jorge. E aí, ô Formiga, nós vamos deixar o Marquinhos de fora e vamos de Rubem Dias? Já decidiu, né? Eu acho que o voto da Tainá mata a questão. Vai Rubem Dias, mas dói o coração. Dói, eu também deixar o Marquinhos fora. Eu teria votado no Marquinhos, porque acho que o sistema do City é muito forte, o time coletivamente é melhor, e acho que até expõe menos o zagueiro, que beleza, criou impacto, isso é fato, mas como zagueiro individualmente falando, eu prefiro o Marquinhos, e acho que ele sofreu mais e entregou mais em um ambiente meio caótico e tal, fora os gols decisivos, né? Eu teria votado no Marquinhos, mas já era. Mas eu desempataria aqui pro Rubem Dias mesmo, porque eu acho que o impacto dele fez muita diferença nesse Manchester City. E eu não sei individualmente, sabe? Se o Rubem Dias não jogou mais que o Marquinhos na temporada. Porque também tem uma coisa de... Óbvio, é muito difícil a gente fazer essa comparação, mas também tem uma coisa de nível de enfrentamento, né? E o Rubem Dias, ele tem um nível de enfrentamento maior, porque a Premier League é uma competição de mais alto nível. E assim, em grandes jogos, inclusive nos mata-matas da Champions, ele foi muito bem. Então, Rubem Dias seria o meu voto mesmo. Stones, e aí, já vou aqui dizer pra vocês. No resto do mundo, é o momento que vocês podem nos dar porrada. A gente ficou na dúvida que outro zagueiro colocar. E aí, Bruno Formiga, que vocês sabem, é apaixonado por Serginho. Que é Sérgio Ramos, né? E aí ficamos Serginho, será que vamos Sérgio Ramos mesmo? A gente foi. Contra o Stones. E aí, ô Formiga? A dúvida toda é porque o Sérgio Ramos jogou muito pouco, né, gente, na temporada. Principalmente no 2021, na real. Mas assim, engraçado. São 29 jogos, certo? Do Sérgio Ramos na temporada. O Stones tem 32. Tipo, não é uma grande diferença, né? Só que fica... Só que fica essa impressão, porque de fato em momentos agudos o Sérgio Ramos ficou fora e tal, mas ele fez grandes jogos. O Sérgio Ramos foi muito importante na primeira fase, em alguns momentos para o Real Madrid e tal, no próprio Campeonato Espanhol. E aí, cara, assim, eu acho que não são temporadas, enquanto eles estiveram em campo, com um abismo de avaliação. Não é. E na boa, mesmo que até fosse um certo abismo, tipo Rubem Dias e Sérgio Ramos, eu acho que teria um abismo. Daria para votar no Rubem Dias e eu dormiria tranquilo. Mas na hora de contratar, qualquer um aqui é no Sérgio Ramos. Então, cara, 29-32 eu acho que não me permite votar nos Stones, tá? Por mais que tenha briga, pode ter corneta aí, mas vou morrer abraçado com o Sérgio Ramos e o defenderei. Ai, meu pai do céu! E aí, Jorge? Então, o Sérgio Ramos, ele trazendo para 2021, ele jogou bem menos, né? No todo da temporada, vocês deixaram bem claro aí que não, mas no recorte do ano, bem menos. O Sérgio Ramos teve 4 períodos de afastamento só por lesões, aí teve Covid, aí teve problema gástrico, assim, foram vários períodos em que o Sérgio Ramos ficou fora. Eu acho que
dificulta demais a análise. Vou de Stones. A parceria com o Rubem Dias ela é algo consolidado, é algo que deu muito certo. O Rubem Dias faz o nível dos Stones crescer, não é mais jogador que o Sérgio Ramos, não é, nunca foi e nunca será. Mas acho que está muito prejudicada a avaliação do Sérgio Ramos agora, porque ficou mais fora do que dentro. Então, meu voto é no Stones. Eu vou com o Jorge nessa. Eu até acho aqui que o Jorge falou do Rubem Dias elevar, né, o nível dos Stones. Eu acho que tem uma coisa meio até que o Sérgio Ramos já fez em algum momento, de repente, com o Varane, meio que o Van Dijk fez um pouquinho no Liverpool também, com vários zagueiros até, né, nessas últimas temporadas, e aí na última se machucou. Mas pra mim, nos grandes momentos, nos momentos chaves, decisivos da temporada, o Sérgio Ramos não esteve presente. E isso vai precisar contar aqui na minha avaliação. Então eu vou de Stones, porque eu acho que ele conseguiu dar esse salto. Acho que ele conseguiu, na real, ser quem se esperava que ele fosse logo da contratação, e que ele conseguiu ser nessa temporada. Eu vou de A Stones vida vai aqui. cobrar vocês, né? É o quê? A vida vai cobrar vocês esse voto. O Sérgio Ramos vai entrar dando um carrinho na gente com esse voto. Cancelo ou Alba na esquerda, o Jorge? Cancelo, né? E tô com formiga do debate prévio antes da gente entrar aqui, né? O melhor Cancelo pelo lado esquerdo. A temporada do Alba não é desprezível, não, tá, Tainá? Ele entra com méritos aqui, sim. A gente nem discutiu tanto quem seria o oponente, mas aqui é Cancelo. E aí, Formiga, eu sei que você gosta muito do Alba, já viu temporadas melhores do Alba. Você vai de Alba ou você vai de Cancelo? Não, eu gosto muito do Alba, acho que ele voltou a jogar num nível muito bom, mas o diferente nessa temporada eu acho que é o Cancelo, fazendo um papel de construtor por dentro, de meia, de armador, muito importante para o que entrega o Manchester City, e acho que nessa vai ser até fácil, eu acho, o Cancelo. Aparece o jogador do City aqui e vence, né? Só o Arnold do Liverpool, da Premier, mas todos os jogadores que apareceram do Manchester City até agora estão na nossa seleção. Isso não precisa significar absolutamente nada para a final da Champions, né? Porque, enfim, a gente já viu como é que funcionam as coisas. Gundogan ou Kimmich? Você vai como, Bruno Formiga? Rapaz, a temporada do Gundogan ela é muito forte, né? Pelo menos 2 meses ali muito bons, mas a temporada do Kimmich também é excelente e segue jogando basicamente a mesma coisa que ele jogava no ano passado, e como jogador eu acho o Kimmich muito melhor que o Gundogan. Inclusive nessa função que a gente está botando os dois para disputar aí, acho que por melhor que seja a temporada do Gundogan, não tenho como votar contra o Kimmich, não. É a temporada da vida do Gundogan, né, Jorge? Isso faz com que ele tenha futebol para bater no Kimmich nessa temporada? Então, por isso que eu vou jogar essa bucha pra você, porque eu acho que é muito legal a gente dar o voto no Gundogan vivendo uma temporada inimaginável na carreira. O Gundogan chegar com 16 gols na temporada, ele nunca foi goleador. 16 gols nessa altura aqui que a gente tá gravando o vídeo. Nunca foi goleador. Não é a principal característica, não é o DNA, mas tá sendo de um Gundogan se reinventando, de um Gundogan mostrando mais ferramentas do que já mostrou até hoje. Eu acho que jogando nesse nível é legal, é justo ele receber um voto, deixar a bucha pra Tainá resolver no final. Eu acho justo ele receber o voto. É a melhor temporada da vida do Gundogan, certamente. Ele deve concordar com isso, a temporada também que ele fez mais gols. Mas eu vou de Kimmich aqui, pra mim, nessa função. Eu acho que ele é imbatível, assim. Pra mim, ele é muito diferente. Ele tem uma capacidade de distribuição de jogo, pra mim, impressionante. De passe longo também impressionante. Erra muito pouco, desarma muito. Assim, pra mim, dessa função, é um dos grandes caras que a gente tem no futebol mundial. Então eu vou de Kimmich aqui. Um beijo pra você, Gundogan. Parabéns pela temporada. Mas não foi certeza. Bruno Fernandes ou Toni Kroos? Você vai como, Jorge? Toni Kroos, nível absurdo, mais uma vez. Acho que hoje é talvez o melhor trio de meio campo que a gente tenha no mundo, o trio que tem o Real Madrid, com Casemiro, com Toni Kroos, com Luka Modric, com esse esquema aí de 3 meias que o Zidane na maior parte da temporada colocou. Eu acho que é uma temporada exuberante do Toni Kroos. E uma temporada que pode acabar sem Campeonato Espanhol, vai acabar sem Champions, muito reflexo do que o Real Madrid está vivendo agora. Mas isso não diminui em nada os méritos que o Kroos teve ao longo de todo o ano, ao longo desse 2021 também, é o meu voto. Rapaz, o Bruno Fernandes também fez uma boa temporada, não fez, Formiga?
excepcional, assim, e lembremos, a gente está gravando aqui antes de uma final de Europa League, né, o Isso. Bruno Fernandes ainda pode ajudar a garantir esse título, um cara que desde que chegou é um impacto estupendo, se em algum momento manteve o United na esperança de perseguir o City, foi muito por causa dele, pisando na área, entregando gols, gerando gols, dando assistência. Eu acho que o impacto dele para o Manchester United é muito maior nessa temporada do que do Toni Kroos no Real Madrid. Eu sou muito fã do Kroos, para mim é muito difícil votar contra o Toni Kroos, nunca imaginei, mas Bruno Fernandes. Tem nome de craque. Oficial? É. Mais uma bucha pra você resolver. Não quer te arrepender, tem certeza, Formiga? Não quero. Porque eu tô um pouco impressionado, eu já tava até preparado para fazer uma outra pergunta aqui. Ai, pois então, eu falei do Rúben Dias de impactar muito no Manchester City. Eu acho que o Bruno Fernandes tem um impacto gigantesco aqui no Manchester United. Para mim, melhor jogador do United na temporada, e acho que se o United em algum momento brigou por Premier League, enfim, foi muito por conta do Bruno Fernandes. Eu vou de Bruno Fernandes. E eu votei contra Toni Kroos e contra Sérgio Ramos. Em algum momento nessa vida eu vou pagar. Vai. Deixa eu só fazer uma pergunta. Toni Kroos ou Kimmich, se fosse um voto aqui necessário, Formiga? Hoje? Pro meu time, eu ia querer o Kroos. Você, Jorge? Idem, Kroos. Ai, eu gosto muito do Kimmich. Eu também. De Bruyne ou Neymar, Formiga? Aí só me resta o chamado puta que pariu, né? Temos que explicar. Em alto e bom som. Nós precisamos. Tivemos que dar uma puxadinha no Neymar pra trás, foi isso? Foi. A gente quis dar uma encaixada aqui na galera que a gente achava que tinha que estar na seleção do mundo. De playmaker. E aí a gente dá essa puxada no Neymar pra trás. Cara, é surreal aí. Assim, a temporada do De Bruyne ela é muito boa. Não é a melhor da carreira dele, né? Ele jogou mais na temporada passada, fez até mais gols. De novo voltou a sofrer com lesões. A mesma coisa vale pro Neymar. E aí, no final, vai sobrar a bola quicando ali, quem de fato joga mais bola, porque acho que o impacto nos times é muito grande. Em alguns momentos, o City foi tomado por outras peças, até o próprio Gundogan, que a gente falou, pegou o protagonismo quando o De Bruyne estava fora. Sou muito fã do De Bruyne, o ano dele é maravilhoso, a temporada é espetacular, mas aí eu já votei muito contra algumas figuras aqui e não farei isto de novo. Então, Neymar. Jesus Cristo. Ô Jorge, vou deixar pra você decidir essa e vou votar aqui no De Bruyne. Você escapou, né? Às vezes eu dou uma fugida. Ia sobrar pra você. VTube. Então você vai de De Bruyne também? Eu vou de De Bruyne. Eu acho que de fato é a temporada. Lesões os dois tiveram, né? Sim. Períodos de afastamento os dois tiveram. Acho que o De Bruyne se consolida nessa temporada como o melhor da posição do mundo, como já era na temporada anterior. Acho que foi melhor que o Neymar na temporada. Acho que mais uma vez gera um impacto positivo. Acho que o fato de estar numa final de Liga dos Campeões a gente tem sim que levar em consideração, como foi muito levado quando o Neymar recebeu seus votos individuais no ano passado. Então acho que aqui nós vamos de De Bruyne. O Neymar correndo o risco de não levar nem o campeonato nacional, e o City ganhou a Premier League com alguma vantagem, e isso vai pesar muito favoravelmente ao De Bruyne. Eu concordo, é isso, pra mim é tudo isso que o Jorge falou. Mas ó, sim, eu só sou uma Neymarzete com tranquilidade, junto com o Formiga eu tô bem nessa. Mas eu preciso ser justa também na hora de votar, por isso eu fui aqui no De Bruyne. Não, eu acho os argumentos são muito bons, e enfim, qualquer voto aqui não é uma escolha muito difícil, né? É uma escolha muito, enfim, prazerosa, até porque os dois são absurdos. Mas só lembrando que a história de título que a gente está falando e tal, em 2020 o Brasileirão elegeu o melhor jogador do campeonato, um cara que sequer chegou perto de lutar pelo título, né? Que foi o Claudinho. Então, só para a gente lembrar que às vezes, o título eu acho que determina muita coisa, mas... Mas eu acho que também muito disso o Bragantino começou muito mal, né? O campeonato. Sem dúvida. O Red Bull Bragantino, acho que por isso não conseguiu brigar em algum momento assim. E acho que muitas das eleições elas levam em conta a reta final de temporada. Por exemplo, quando a gente automaticamente fala que o Sérgio Ramos jogou pouco na temporada, a gente fala porque a reta final é de muito poucos jogos. Mas a temporada inteira, ela tem, né, uma metade ali que o Sérgio Ramos até conseguiu jogar bem. Isso, momentos decisivos e retas finais
contam muito também na hora de eleição. E aqui eu acho que o Jorge usa um argumento que para mim é muito importante, que é o Manchester City já foi campeão com antecedência da Premier, numa competição com, né, um nível muito mais alto, coisa que o PSG não rolou ainda. Sim. E é uma competição com menos nível de enfrentamento. Jorge, Salah ou Kylian Mbappé? Já informo que acho difícil, mesmo que o Mbappé esteja voando. É bem difícil, sim. O Mbappé, ele passa a jogar até de uma maneira diferente depois da chegada do Pochettino, passa a ser até um cara de mais definição, né, de último toque, de caído mais pelo centro do campo, e é decisivo em alguns momentos chaves na temporada. E aí a gente vai olhar o que os caras fizeram individualmente, coletivamente, vai comparar com o que o Liverpool não fez, não teve de metas alcançadas, não teve de metas atingidas. Assim, é uma temporada lamentável do Salah? Pô, não é uma temporada lamentável. O cara bate ali 30 gols, são números muito bons. Mas o Mbappé, ele é decisivo contra o Barcelona. O Mbappé participa diretamente de uma eliminação em cima do Bayern de Munique, atual campeão. E vai mais longe do que o Liverpool foi em termos de objetivos. Acho que o Mbappé gerou mais impacto que o Salah na temporada, e para ele vai o meu voto. Isso de fato, né? Porque o Salah conseguiu jogar, mas... E aí, né? O que ele mudou na temporada do Liverpool? Foi uma temporada muito ruim. E aí, ô Formiga, como é que você vai aqui, Salah e Mbappé? Eu acho que o Salah, não é que ele esteja longe, mas não é o Salah de candidato a melhor do mundo como um dia já foi, em 2018. Acho que o contexto do clube atrapalha. A avaliação individual é de que ele teve bons momentos, mas acho que, num geral, o Mbappé canalizou mais atenções, foi mais decisivo, supriu as ausências do Neymar em vários momentos. E sim, se hoje a gente fala de melhor do mundo, invariavelmente você vai rodar, e se falar 10 nomes, você vai botar o nome do Mbappé talvez entre os 5. O Salah provavelmente não vai aparecer entre os 10, o que pode não ser justo com ele, mas eu acho que é a sensação que fica pelo impacto não gerado de algo que a gente já viu ele fazer e que não está sendo repetido. Pode até estar sendo repetido em números, mas eu acho que, cara, ele não vai meter nenhum time dele na Champions, gente. Assim, beleza, é uma análise individual, mas numa parada coletiva, não tem como tirar isso aí, né? E Mbappé pra mim. Tá, eu só vou explicar por que eu não acho tão fácil. Eu tô com o Formiga que o Mbappé, na briga dos melhores do mundo, o Mbappé acho que tá entre os 5, acho que tá entre os 3 até. Acho que o Salah tá entre os 10. Imagino que vai aparecer entre os 10, mesmo que o Liverpool não tenha feito uma temporada que chame atenção. E tudo bem, eu acho que ele não conseguiu fazer a temporada do Liverpool mudar, mas o jogo dele tá acontecendo. Não é o Salah de 2018, aquele lá foi acima, assim, acho que até o Salah mantém aí uma regularidade, mas acho que aquele lá foi acima e pra mim era pra ter sido o melhor do mundo. Mas eu acho que o Salah mantém a regularidade que ele teve nos últimos anos. E que o Mané tá um pouco abaixo, que o Firmino tá muito abaixo e que aí... Enfim, outros problemas da temporada do Liverpool. Isso também a gente precisa destacar, como o Salah vem, não sozinho é um termo muito forte, mas como ele vem precisando muitas vezes compensar uma temporada muito abaixo do Mané e muito abaixo do Firmino. Isso é muito justo reconhecer. Tanto que, assim, o Jota, no fim das contas, foi várias vezes brigando por vaga nesse time. Chegou a barrar o Firmino em jogo de Champions, mais de uma vez, inclusive. Exatamente. Aqui eu dei uma brigadinha, porque eu queria muito que o Lukaku estivesse aqui nessa seleção do resto do mundo, e aí os meninos concordaram. Então é Harry Kane e Lukaku. E aí, o Formiga? Meu irmão, eu acho que essa é a briga mais difícil. Pra mim, sem dúvida, disparado, porque os números do Harry Kane são espantosos, é o cara que mais se envolveu em gols na Premier League. É assustador, é outra vítima do sistema, né? Porque o time não ajuda. Um cara desse tamanho, com esse talento, não ter título na carreira é uma loucura, é errado, eu diria, pelo roteiro escrito por alguém. Mas ele talvez esteja chegando no limite dessa escolha e vá para outros lugares, porque, enfim, acho triste pro Harry Kane, muito triste. A temporada dele é bárbara, como é a do Lukaku. Em um ambiente também, às vezes, que foi complicado, mas sem ele a Inter não seria campeã. Esse título é muito importante para a Inter de Milão. Caiu na primeira fase da Champions, beleza, mas o Tottenham também não fez grandes coisas em nenhuma competição na temporada, nem europeia, nem não europeia. Acho o Tottenham não um vexame, mas uma decepção gigantesca.
E se a Inter não é muito por conta do Lukaku, que briga para ser o melhor jogador do campeonato italiano, talvez até seja, coisa que o Harry Kane não vai ser no campeonato inglês. Acho que, justo ou injusto, é isso que vai acontecer. Lembrando que no Polêmicas Vazias Bola de Ouro, que a gente faz mês a mês, o Lukaku é o segundo colocado, ele está lá nas pontuações brigando para ser melhor do mundo. O Harry Kane não, então meu voto é Lukaku para defender meu pãozinho lá no Polêmicas Vazias Bola de Ouro. É que você falou do Tottenham ser decepção, que eu acho que o Tottenham a gente esperava que desse o saltinho, né? Falta o título, assim, pra mostrar que Tottenham é esse, e no fim, depois da saída do Pochettino, até antes, acho, o Tottenham já não é mais aquele clube que chamou a atenção nessas últimas temporadas. E aí, Jorge, Harry Kane ou o Lukaku? Há muito bom nível de disputa, ambos com 2 dígitos de gols e assistências na temporada, pegando as 5 principais ligas europeias. Isso é muito grande, mas acho que o Lukaku hoje ele é o jogador de maior impacto na posição, na função de atacante, na qualidade técnica, na explosão, no trabalho físico. É praticamente impossível marcar o Lukaku. O zagueiro, quando vai enfrentar o Lukaku no dia seguinte, ele deve ter um sono muito ruim na véspera, porque é complicado hoje. O Lukaku é um daqueles caras praticamente imarcáveis, está vivendo um momento mágico. São 11 assistências, não só a contribuição em gols, mas participa demais também servindo companheiros, e acho que se eleito for o melhor jogador do campeonato italiano, o será com méritos. Ano passado, no campeonato passado, o Immobile foi artilheiro e não foi o melhor jogador do campeonato. O Cristiano Ronaldo será o artilheiro dessa edição e também está claro que não foi o melhor jogador do campeonato. Para mim foi o Lukaku, e no duelo com o Harry Kane ele leva o meu voto também. Lukaku, um beijo pra você, amo você. Cara, eu acho que o Lukaku joga muito e acho que a temporada do Harry Kane ela é tudo isso aí, tá? E não sei no geral quem eu acho mais jogador aqui. Harry Kane ou Lukaku. Mas eu acho que é a temporada atual do Lukaku. Porque você olha pro Lukaku, você olha uma coisa e você imagina, assim, né? Quando você pensa em características, até físicas, enfim, você imagina um cara muito forte que não vai ter a visão de jogo, a velocidade, tudo que tem o Lukaku pra mim. Então, pra mim, acho que o Lukaku até, sei lá, acho que ele meio que me surpreende toda vez que eu vejo jogar. Deve ser por isso que eu gosto tanto dele. Mason Mount ou Lionel Messi? Você manda um beijo para Mason Mount e escolhe o Messi, Jorge? Eu vou ter que mandar, assim. A temporada do Mason Mount é espetacular, tá? Mason Mount, Phil Foden pelo City, que não entrou aqui também, mas é uma geração muito promissora de jogadores vindos da Inglaterra, e o Mason Mount é fundamental. A quantidade de participação em gols dele é muito expressiva para o Chelsea na temporada, e que bom que a gente tenha alguém do Chelsea em destaque aqui na votação. É um finalista de Champions e não está lá à toa. Assim como a gente teve o Mendy, que abriu a votação também. Mas, bom, o Messi, 37 gols, 12 assistências na temporada. No Campeonato Espanhol ele é o artilheiro, já está aí batendo 30 gols. Se você pegar, ele é o segundo maior artilheiro da Europa, só atrás do Lewandowski. Continua com números de Messi, continua sendo Messi, e eu vou ter que continuar votando no Messi, fazer o quê? Ai, que coisa impressionante, né? Como consegue manter temporada atrás de temporada com números tão altos assim. E aí, ô Formiga? Pois é, o Mason Mount entrou aqui por nós, porque a seleção do Fred lá, que é nosso correspondente na Inglaterra, tinha o Son. Seja o Son, seja o Mason Mount, seja os dois somados, eles iam perder para o Messi, que está fazendo uma temporada excelente, um ano de 2021 assustador. Lembrando, ele está caminhando aí para 12 anos fazendo 40 gols ou mais em temporadas. É muito louco, cara. Isso daí, o perigo disso que eu tenho visto acontecer é a gente normalizar o absurdo, né? O Brasil é um país que normaliza alguns absurdos, mas nesse caso aí, esse absurdo do bem, não dá pra gente normalizar e achar que começar, e agora ele só meteu 42. E agora só 39, tá em crise, não tá jogando porra nenhuma. E agora o Messi, putz, 40 assistências, 40 gols e 15 assistências, tá mal, hein? Não tem como. Não dá. É que tem a ver com expectativa, né, Formiga? Mas mesmo assim, gente... A partir do momento que se bota a expectativa lá em cima, meio que qualquer coisa vira decepção, mas não dá pra ser assim, eu tô contigo. Mas aí é igual o cara que ganha, porra, 1 milhão por mês, passa a ganhar 800 mil, fala que tá pobre, aí não tem condições, né? Mas pobre ele não vai dizer, mas ele vai dizer que tá ganhando mal. E, óbvio, é uma mentira. Aí tem que ser preso. 1, 2, 3, 4,
Ficou bem equilibrado, hein? 6-5. 6 para a Premier League, 5 para o resto do mundo. Ficou assim, então, o nosso time. Neuer. Aí a nossa defesa é inteira da Premier League. Arnold, Rúben Dias, Stones e Cancelo. E quase inteira do Manchester City. Kimmich, Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne. E aí, Mbappé, Lukaku e Messi. O nosso ataque inteiro é do resto do mundo. Vejamos o que vai acontecer. Ficou equilibrada aqui a nossa brincadeira. Final da Liga dos Campeões. Aí é com 2 times da Premier League, com 2 times ingleses. Manchester City e Chelsea, 29 de maio, tá? A gente se encontra 1h30 da tarde na TNT, Facebook da TNT Esportes e Estádio TNT Esportes. Briros, beijo pra vocês. Beijo. E É nóis. aguardem que os comentários aqui certamente vão nos xingar. Valeu. Tchau.